Fala galera, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Hoje estou aqui com mais um quadro que vocês gostam muito, que é o Fernando Responde, onde eu pego algumas perguntas que nós recebemos de vocês e eu detalho elas melhor aqui para ficarem bem explicadinhas. Então vamos começar que hoje tem muita pergunta legal. Bom, vamos começar então com as perguntas que a gente recebeu lá do Instagram, né? Primeira pergunta foi a seguinte: tem como colocar forro de gesso em áreas externas onde pode molhar, tipo garagem? Bem, o forro de gesso ele é um material que ele não pode receber umidade diretamente nele, porque ele é um material que não é impermeável. Então, se você tem algum ambiente externo, como uma garagem ou uma varanda, algo que possa vir a cair água diretamente naquela região, não é aconselhado você colocar o forro, porque você vai ter problemas com água naquela região. Então, se você tem uma garagem ou uma área externa onde você não tem uma proteção que possa esconder esse forro de gesso da chuva ou de alguma outra água que possa vir a escorrer da parede, não é aconselhável que você coloque. Agora, se a sua garagem possui uma laje em que você tem uma proteção de vigas em volta, ou você tem alguma proteção na sua varanda que evite que a água atinja esse forro de gesso, você pode colocar tranquilamente. E uma dica que eu dou para vocês para usar nesse forro é usar as placas de drywall verde, que é uma placa que ela tem uma resistência melhor à umidade e ela pode ser usada em áreas molhadas. Então, se você tem uma garagem, uma varanda que ela possa ter umidade naquela região, é mais indicado que você use as placas de drywall verde. A próxima pergunta que a gente recebeu foi a: teto que teve gesso cola como acabamento, eu posso colocar uma cadeira de balanço preso nele? O que acontece? O acabamento em gesso cola não é ele que vai definir a resistência daquele seu teto. Se você tem uma laje que ela foi feito o acabamento só com esse gesso, você precisa fazer uma fixação direto na estrutura daquele forro. Ou seja, você tem aquela laje principalmente as pré-moldadas, que é onde você tem as treliças de concreto e algumas partes que são tijolo ou isopor. Você tem que fixar essa cadeira aonde você tem as treliças de concreto, porque o isopor ou o tijolo não vão resistir àquele peso. Então você precisa realmente fazer uma fixação, de preferência com chumbadores mecânicos, que são chamados parabolts, em que você faz o furo nessa laje e fixa esse chumbador, e depois você consegue colocar um gancho ou aquele elemento que você precisa para fixar a sua cadeira de balanço. Então não é o acabamento que você tem no seu teto que vai definir se ele pode ou não ter alguma coisa pendurada nele. E em caso de você ter um ambiente desse e quer ter uma cadeira desse tipo ou algum outro elemento pendurado, se você tem forro de gesso nele, você precisa fazer uma preparação antes do gesso. Ou seja, se você quer ter uma cadeira de balanço em um ambiente que possui esse forro, já deixe esses chumbadores fixados no teto e após eles você faz simplesmente o furo do parafuso ou do gancho ou da corda que você quer pendurar. E assim você consegue deixar o ponto já preparado naquela laje e você consegue ter seu forro de gesso deixando seu ambiente bem bonito. A próxima pergunta foi a seguinte: se eu tirar 1 centímetro de espessura do meu pilar para embutir meu rodapé, eu preciso chamar um engenheiro para fazer isso? Nesse caso, você tem que observar se quando você descascar esse 1 centímetro desse pilar, você vai encontrar as ferragens dele. O que já é errado, porque isso já vai estar fora da norma de cobrimento, que é aquela camada de concreto que tem que ficar na frente da ferragem. Então, se você estiver tirando esse 1 centímetro do seu pilar e você encontrar o ferro, você precisa parar imediatamente e preencher novamente esse espaço, pois o ferro não pode ficar exposto. Agora, se você tirou esse 1 centímetro e você continua com a camada de concreto protegendo o seu ferro, então você pode deixar aquele 1 centímetro sendo 1 centímetro, não passe disso, porque já é uma espessura que você está tirando, uma camada de proteção daquele pilar. Então fique só nesse 1 centímetro, pode também sim tirar essa camada para colocar o seu rodapé embutido. E outra dica, se você já pensa em fazer um rodapé embutido na sua casa e o seu pilar ele está no limite da sua parede, faça um reboco mais espesso. Ou seja, você gasta um pouco a mais com material para fazer esse reboco, mas você consegue ter maior segurança e não precisa fazer essas adaptações para conseguir embutir seu rodapé. Você simplesmente vai descascar esse reboco que você fez e assim você consegue embutir seu rodapé sem precisar tirar concreto diretamente no pilar. A próxima pergunta foi a seguinte: existe alguma maneira de colocar um fogão embutido em uma bancada de porcelanato? Nesse caso, nós temos duas vertentes. Se a gente está falando de um fogão cooktop, que é aquele fogão comum que é apoiado em cima de bancadas, a fixação deles é a mesma das bancadas de granito.
Então, você simplesmente vai fazer a abertura para aquele fogão e ele vai ser encaixado em cima. Obviamente que na bancada de porcelanato você precisa ter alguns reforços diferenciados, pois ela é um pouco mais fina, então você precisa ter um reforço maior onde aquele fogão vai ficar. Somente essa diferença, mas a fixação dele é a mesma. E se você tem aqueles fogões de pé mesmo, que tem o forno embutido, que ele tem as aletas laterais onde você pode encaixá-la no meio da sua bancada, também é possível fazer da mesma forma. É só você já projetar essa bancada que você quer para receber esse fogão. Nesse caso, no projeto arquitetônico, já tem que ter qual tipo de acabamento tem que ter naquele canto, qual a altura daquela bancada para receber esse fogão. Tudo isso tem que estar bem especificado para você não ter problemas na hora de estar instalando o seu fogão depois. Bem, galera, essas foram as perguntas que a gente respondeu essa semana de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem nosso canal com todas as pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. E muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.